Suicídios. Lições Bíblicas Adultos. Irmão, a paz do Senhor. Olha nós aqui novamente trazendo mais um comentário bíblico da nossa revista, da nossa querida EBD, tá certo? E nesse segundo trimestre de 2022, nós estamos estudando sobre a temática Os Valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós já estamos andamos, E já estamos chegando na terceira lição, que está para o dia 17 de abril de 2022, que tem como tema Jesus, o discípulo e a lei, tá certo? E a nossa verdade prática, o nosso textuário, nos diz, o textuário diz o seguinte, está em Mateus capítulo 5, versículo 20, porque vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus, tá bom? Esse é o nosso textuário, e a nossa verdade prática vai dizer, os seguidores de Jesus são chamados a viver a justiça do reino de Deus. Essa justiça, baseada na nova aliança em Cristo, nasce no interior do crente e reflete no exterior da vida, tá certo? E essa lição, o autor, ele dividiu ela em 3 pontos. O primeiro ponto vai falar, Jesus cumpriu toda a lei, esse é o primeiro ponto, tá certo? E no segundo ponto, ele vai dizer a letra da lei, a verdade do Espírito. No terceiro e último ponto, o autor vai comentar acerca da justiça e do reino de Deus, tá? E o comentarista da lição desse trimestre é o nosso querido pastor Osiel Gomes, tá certo? Portanto, um belo estudo desse trimestre. E você, meu irmão, você, minha irmã, que ainda não é inscrito no nosso canal, repito, se inscreva, vai lá, deixe o seu joinha, deixe o seu like, faça o seu comentário, que a plataforma do YouTube vai entender que esse conteúdo é importante e vai fazer com que ele chegue a mais pessoas. Você vai ficar agora com o nosso querido professor Josenilson fazendo o comentário da lição de número 3. Um forte abraço e até outra oportunidade, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui nessa ocasião trazendo para você um breve comentário da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, a nossa terceira lição, nesse trimestre que vai estar trazendo como tema geral Valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Essa lição ela vai fazer uma análise baseada no livro, ou melhor dizendo, no Sermão do Monte. Esse sermão que tem aí importantíssimos ensinamentos para a Igreja do Senhor. Jesus proferiu no monte e, pelo que a gente pode perceber, esse monte, pelo fato de não ter sido mencionado o seu nome, a sua localização, pressupunha que era de conhecimento comum, pelo menos naquela época. Alguns estudiosos dão aí a sua localização próximo a Cafarnaum, mas o importante não é necessariamente a localização do monte, ou se foi ou não no monte, porque há até contradições com relação à localização. Vão falar de planície, né? E aí buscam-se uma explicação para o fato de ter sido na planície, né? Jesus supostamente subiu esse monte e desceu, e aí proferiu esse sermão muito importante. Como disse para você, o importante não é onde ele foi proferido, mas o seu conteúdo e a importância de tal conteúdo para a Igreja do Senhor nos tempos odiernos. A nossa terceira lição, que é a lição que será estudada domingo próximo, ela vai estar trazendo a temática Jesus, o discípulo e a lei. O nosso textuário ele traz um versículo bem interessante. Ele vai dizer assim, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Esse texto está aí em Mateus capítulo 5, verso 20. E o que nos chama a atenção nesse texto, nesse versículo,
é que a segunda parte, a parte B, que ela diz assim: de maneira nenhuma, de modo nenhum, entrarei no reino dos céus. Isso significa dizer o quê? Se a primeira parte não for cumprida, a segunda também não. Né? Se a nossa justiça, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrarei no reino do céu. Veja que isso é muito forte. E como o versículo aqui é o texto áureo da nossa lição, significa dizer que todo o enredo desta lição vai estar em torno dessa perspectiva que traz este versículo. Aí a pergunta é: qual era a justiça? Qual era a característica da justiça dos escribas e fariseus e que eu preciso, que a minha justiça precisa exceder? É preciso que a gente pense nesse particular para poder entender qual seria o objetivo de Jesus ao fazer este pronunciamento tão contundente. É preciso que entendamos que a justiça dos fariseus era uma justiça baseada no estereótipo. Eles queriam levar as pessoas à imagem de homens e mulheres de bem, né? De pessoas religiosas, de pessoas amorosas, de pessoas que guardavam a lei. Né? Tinha uma preocupação exacerbada aí com os mandamentos. Para você ter uma ideia, eles agregaram à lei uma quantidade absurda de aditivos à própria lei, no sentido meramente parece que para dificultar ainda mais o cumprimento a esta lei. Né? E só que esses escribas e fariseus, eles faziam isso, como eu estou dizendo, de uma forma estereótipa. Eles queriam produzir uma aparência para as pessoas de homens do bem, religiosos, cumpridores de todo o arcabouço da lei mosaica. E o que é que Jesus está querendo dizer com isso? É que vocês têm que ser diferentes, vocês têm que ir além disso. Diga-se de passagem, eles faziam isso com muita maestria. Jesus chegou até, de certa forma, ironicamente, elogiar esse comportamento dos escribas e fariseus, quando ele vai dizer que eles dizimavam das pequenas coisas. Né? Eles eram muito caxias, vamos dizer assim, nos pequenos detalhes da lei. Eles davam muito valor aos pormenores da lei. E Jesus fez esse elogio em forma de ironia do comportamento deles com relação ao dízimo. Significa dizer que, do ponto de vista do estereótipo, né, da imagem que eles queriam causar para as pessoas, de pessoas do bem, de pessoas extremamente religiosas, que cumpriam aí todo o protocolo da lei mosaica, eles estavam muito bem. Porém, Jesus vai dizer: se a vossa justiça não exceder, isto é, que não for superior e além da deles, nem pense, vocês não vão entrar no reino dos céus. E o que é que Jesus queria com isso? É que todas essas atitudes que os escribas e fariseus tinham, elas precisavam simplesmente de uma característica: vir do interior. Se você dá esmola, que esse seu dar esmola seja um sentimento realmente seu, do interior. Não para que as pessoas vejam que você está dando esmola para alguém. Para causar um impacto nas pessoas e que elas olhem para você e vejam que você é uma pessoa caridosa. Não é essa a proposta. Jesus queria que, ao dar uma esmola para alguém, que realmente fosse essa a intenção do nosso coração. E ele vai explicar isso dizendo que quando a minha mão direita fizer algo, que a esquerda não saiba. Né? Que o propósito em fazer algo seja única e exclusivamente oriundo do meu coração, do meu sentimento mais profundo. Isto é, de fato, que eu esteja fazendo com amor e não com segundas intenções, que era a característica primordial do comportamento dos escribas e fariseus. Tá certo?
Então, nós vamos observar que Jesus ele traz essa provocação aos seus discípulos no sentido de estar melhorando aí o propósito com o que os seus discípulos faziam ou fizessem algo em prol do reino de Deus. E aí o nosso primeiro ponto, ele vai dizer que Jesus cumpriu toda a lei. Uma das críticas que Jesus sofria no seu tempo por parte dos escribas e fariseus era que ele era um subversivo e que era alguém que veio aí, como é que se diz? Esquecer a lei, jogar a lei em segundo plano, que essa lei que Moisés trouxe para vocês, ela não tem importância nenhuma, eu vou trazer agora uma nova proposição de vida para vocês. E aí Jesus fez questão de dizer que ele não tinha nenhum interesse com o fato de colocar a lei mosaica. Pelo contrário, ele veio e foi cumprir. E dando uma nova roupagem, trazendo uma nova perspectiva à lei mosaica. Era única e exclusivamente esse o propósito de Jesus com relação à lei de Moisés. Ele não queria de forma nenhuma deixar de lado os ritos mosaicos. Ele veio, como eu disse para vocês, dar uma nova roupagem. E diga-se de passagem, a lei mosaica, com todos os seus ritos, ela estava completamente, digamos, ultrapassada. Ela não tinha eficácia, já não estava tendo eficácia. Mas isso por conta da lei? Não, por conta das pessoas que estavam usando a lei para terem uma vida religiosa mais baseada no estereótipo do que necessariamente com intenções do coração. Por isso é que, ainda no Antigo Testamento, o próprio Deus vai dizer, olha, que eu vou pôr lá em Lamentações de Jeremias, ele diz que vai pôr em esquecimento os sábados e as luas cheias, né? E já estava enojado daquele ritual que o povo de Israel estava tendo, sem que no profundo eles tivessem realmente o interesse de ter uma vida piedosa. Era mais baseado no mero cumprimento da lei, da letra, do que necessariamente uma proposta de vida, de intenção do coração. O amor, ele não estava aí sendo o principal elemento da busca pelo cumprimento da lei mosaica. Veja bem, quando Jesus fala sobre essas questões, ele traz um impacto muito grande para essa nova roupagem que ele quer dar da lei mosaica. E qual é? Qual é esse impacto? Veja bem, ele vai dizer assim, o que é que diz a lei? O que é que diz a lei? Não adulterarás. Aí você vai ver que ele diz assim, não adulterarás. Eu, porém, vos digo. Você vai ver que ele não retira esse mandamento. Ele apenas traz uma nova roupagem. O que é que o mandamento diz? Não adulterarás. O que é que eu digo? Qualquer que tiver algum pensamento impuro com uma mulher, já adulterou com ela. Foi esta nova roupagem que Jesus trouxe aos mandamentos, mas especificamente a esse mandamento. Por quê? Porque o que é que acontecia? É que para a lei mosaica só seria pecado quando houvesse a consumação do fato, né? Quando o adultério propriamente dito fosse consumado. Até então, olhar, desejar, achar bonito, no coração dessa pessoa, ele maquinar toda uma ação com relação ao alvo do seu desejo, propriamente uma mulher ou um homem, vice-versa, todo essas atitudes no campo da mente, para a lei não tinha importância nenhuma, né? Para a lei só havia punição, só era errado, só era pecado quando de fato houvesse a consumação da ação do adultério. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Por que Jesus traz essa nova roupagem? Porque é muito interessante. Imagine você aí que vai descer em uma descida muito íngreme.
Você vai descendo uma descida muito íngreme. E o que é que você faz? Você só vai descendo, por exemplo, numa bicicleta e solta os freios. E quando essa bicicleta, nessa descida muito íngreme, atinge uma determinada velocidade, você quer parar, você desistiu de descer esta descida e você aperta nos freios dessa bicicleta. Me diga uma coisa, ela vai parar? Ela vai parar imediatamente, pelo menos? Ela pode até parar e, dependendo do tipo de descida, é possível ou provável que haja o quê? Uma capotagem. Essa bicicleta, ela venha capotar, você venha cair, você sofra aí um acidente com resultados extremamente desagradáveis. Isso por quê? Porque na descida você resolveu frear quando essa bicicleta estava em altíssima velocidade, sem a menor condições de brecar. E aí aconteceu o pior, que foi o acidente. Então, Jesus, ele exatamente quer dizer isso. Vai descer essa descida, né, do adultério, porque só vai ser adultério quando você cometeu o ato propriamente dito. Ele corta o mal pela raiz. Ele antecipa esta ação no campo da mente. Certo? E aí você começa a frear logo no começo, que é para evitar de que você caia, efetivamente, que você cometa o ato propriamente dito, que, como eu disse para você, essas coisas acontecem primeiro no campo das ideias. E depois que está no campo das ideias, aí sim é que há uma grande probabilidade de que você venha a executar aquilo que você produziu ainda na sua mente. Aí Jesus, como eu disse para vocês, quer resolver o problema ainda na sua origem, porque é muito mais fácil resolver o problema na origem do que querer resolver ele depois que ele já estiver, como eu disse para você, bem encaminhado. É bem mais difícil. Então, por essas razões é que a lei mosaica ela tinha a sua deficiência, porque ela queria punir depois que os fatos estavam aí acontecendo, teriam acontecido, né? Então é importante que você atente para o que propõe Jesus, com relação à lei. Não veio deixar de cumprir. Então essa crítica feita pelos escribas e fariseus, ela era absolutamente infundada, porque ele, além de vir cumprir a lei, ele cumpriu todo o protocolo da lei, ele, como eu disse para você, trouxe essa nova roupagem, que aí sim, a partir dessa nova perspectiva trazida por Cristo, a probabilidade de este homem conseguir cumprir essa lei é muito grande, porque começa aqui ainda na mente. Louvado seja Deus para todo sempre. O nosso segundo ponto, ele vai dizer que é a letra da lei, a verdade do Espírito. Traz essa tentativa aí de fazer uma rápida comparação entre a letra da lei e a verdade do Espírito. O que é isso? Em palavras resumidas, o autor ele quer nos trazer uma compreensão de que a lei ela é cumprida quando nós andamos no Espírito. O que a Bíblia diz com andar no Espírito? Andai no Espírito e não satisfareis a concupiscência da carne. A lei ela vai estar apontando para os meus erros, né? Ela vai dizer que eu sou pecador o tempo todo, que eu não sou capaz de cumprir, viver de uma forma piedosa, por conta de que eu sou terminantemente mal. O homem, Jeremias vai dizer que do coração do homem é que originam-se os maus pensamentos. As más atitudes estão ali alojadas no coração do homem e a partir de quando ele dá evasão ao pecado, aí este homem começa aí a deixar de cumprir a vontade de Deus na sua vida e passa a viver uma vida pecaminosa. Mas a partir do momento em que me proponho a andar no Espírito,
automaticamente a Bíblia diz que eu não satisfarei a concupiscência da carne. Porque andar no Espírito, né? Abrindo um parênteses aqui, que pessoas às vezes fazem confusão. Andar no Espírito é alguém que, sabe, anda o tempo todo naquela... falando em línguas estranhas, é uma pessoa extremamente sensível. Não, não é isso. Andar no Espírito é ter um caráter de Cristo nas suas atitudes diárias, no seu relacionamento com o seu semelhante. Andar no Espírito é isso. É completamente diferente do que algumas pessoas costumam pensar ser o andar no Espírito. Ixi, fulano de tal é cheio do Espírito. E ser cheio do Espírito não é exatamente como muitos pensamentos pentecostais, na maioria neopentecostais, trazem para nós. Uma ideia de que andar no Espírito é alguém que fala muito em línguas, é alguém que está sempre sensível a... Não. É exatamente se propor a viver o caráter cristão no seu cotidiano, nas suas relações interpessoais e na sua relação com Deus. Louvado seja Deus para todo sempre. E aí o nosso terceiro capítulo, que vai fechar a nossa lição, ela vai falar sobre a justiça do reino de Deus. E aí, o que é essa justiça? O que é a justiça do reino de Deus? Em que ela está pautada? E aí o professor precisa, né, trazer essa provocação aos alunos. Né? Eu quero primeiro saber, porque a gente precisa saber o que é justiça. Porque temos alguns conceitos de justiça no senso comum que normalmente eles não contemplam aí a perspectiva bíblica, mais especificamente da lição, para que o nosso aluno esteja inteirado do que seja essa justiça. E essa justiça ela só pode ser obtida mediante a fé e nos permitirmos viver de maneira justa e piedosamente. Então, a justiça de Deus ela está baseada na fé. E esta fé, como diz o nosso próprio autor aqui, ela nos permite viver de maneira justa e piedosamente. A partir do momento em que a minha fé no Senhor Jesus Cristo, que eu tenho fé no Senhor Jesus Cristo, esta fé me conduz a uma vida de piedade, uma vida de justiça. E justiça que eu falo aqui não é um conceito no conceito legal da palavra, né? No conceito do direito, necessariamente. Né? A justiça aqui fala das ações que eu me proponho a fazer em prol do reino de Deus por conta da minha fé em Cristo. Isso é que é justiça. Né? Normalmente aqui essa justiça ela está no campo da prática, das ações, das minhas ações práticas em relação ao meu semelhante. Não é só o meu irmão, porque o povo de Israel tinha essa característica, mais precisamente os escribas e os fariseus, de darem ênfase apenas às pessoas que estão ali dentro do seu ciclo religioso. Tudo que estava fora daquele ciclo religioso, eles tinham, ao invés de um sentimento de justiça por essas pessoas, era aversão. Né? Quem não concordava com eles no ponto de vista religioso, para eles não tinham importância nenhuma, não tinha valor, e eles desprezavam. Né? Imagine aí como eles olhavam para Jesus quando ele encontrou, por exemplo, aquela mulher lá no poço de Jacó, né? Uma mulher com um histórico social que não era muito agradável, mas Jesus se depara com aquela mulher. E essas pessoas, com certeza, eles não se relacionariam com esta mulher. Como também no caso do publicano, enfim, algumas ocasiões importantes em que Jesus quebra o protocolo religioso do judaísmo para alcançar as pessoas, porque o mais importante para Jesus era alcançar as pessoas e trazê-las para o reino de Deus. E as bem-aventuranças, se você olhar, todas elas vão estar coadunando nesse objetivo de trazer os homens a Deus por intermédio de ações pessoais, oriundas do nosso coração, baseada no amor. Você vai ver muito essa lição aqui dando ênfase ao amor.
Só que o amor de uma forma muito prática, onde a caridade, a palavra caridade aqui, para traduzir amor, ela estará tendo uma acentuação ainda maior, onde nós vamos perceber que o amor ele só pode ser compreendido efetivamente pelas pessoas como resultado do nosso amor para com elas, através das nossas ações de caridade. E aí eu queria, e seria importante que o professor trouxesse aí uma palavra mais específica, tratando aí sobre o que significaria ser esta caridade. Porque, lamentavelmente, a palavra caridade também perdeu um pouco da sua significação, a sua semântica, ela foi dissolvida na nossa sociedade nos tempos modernos por conta de definições equivocadas dessa expressão. E que a igreja, que o professor da escola bíblica dominical, ele precisa restabelecer para que o seu aluno possa estar entendendo qual seria a proposta de Deus através desta definição, da definição desta palavra caridade, que está aí atrelada diretamente ao amor, que nada mais é do que o amor prático. A palavra caridade seria isso, tá certo? E o professor seria interessante trazer isso para que os seus alunos pudessem minimamente entender essa palavra sob essa perspectiva. Enfim, queridos, a nossa lição ela é riquíssima e, como eu sempre digo, em menos de meia hora para a gente trazer aí um apanhado de toda a lição é muito pouco, mas aí o professor tem aí por volta de 1 hora na Escola Bíblica Dominical para ampliar os horizontes, né, a compreensão a respeito desse tema, desta lição que é muito importante que a gente possa estar estudando na Escola Bíblica Dominical. Não esqueça, Escola Bíblica Dominical, das 8 às 10 em algumas congregações, variando aí um pouco mais de 1 hora, na sua grande maioria. O importante é que em todos os bairros da nossa cidade, nós temos uma congregação que está aberta para estudar a lição da Escola Bíblica Dominical. Você é o nosso convidado especial. Não deixe de participar. Vá, leve a sua família, os seus filhos. A Escola Bíblica Dominical atende aí a todas as faixas etárias, então a família está convidada a estar aproveitando esse espaço educacional para os seus filhos. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima oportunidade. Deus abençoe a todos.